Há situações onde fazer a pulverização de uma área, a área é pequena para você fazer com pulverizador tratorizado, mas que às vezes ela é grande para você fazer com pulverizador costal, tá? Agora, e se você utilizar numa área dessa um pulverizador costal com 6 bicos? Bem-vindo a mais uma dica do agrônomo. Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras e produção de feno. E se você tem gostado dos nossos vídeos, não se esqueça de clicar no sininho. Se não é inscrito, se inscreva. E se gostou, não seja egoísta, compartilha. Hoje então nós vamos estar falando sobre utilizar uma barra com 6 bicos num pulverizador costal. Uma barra de 6 bicos como esta aqui, ó, tá? Essa barra aqui nós adquirimos no Mercado Livre. Ela é própria para pulverizador costal e pode ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 bicos, tá? Aqui o bico ele está distanciado 60 centímetros, tá? O que nós fizemos? Do que nós compramos, nós fizemos algumas modificações para melhorar. Uma das modificações, nós colocamos essa peça e escoramos ela aqui, como se fosse um pulverizador tratorizado, porque ele tem a corrente, ele também é escorado, né? Esdras, mexe um pouco aqui, né? Ó, você vê como que tá ela com essa escora que a gente colocou, né? Para quem não sabe, o Esdras é o nosso mais novo integrante da equipe da Suporte Rural. Agora, veja só, quando você compra, não vem essa escora. Olha o que acontece se não tivesse essa escora aqui. Bom, primeira coisa, você já vê o formato aqui, né? E no você andar, né? No balanço do passo, acontece tudo isso, tá? Então, uma das coisas que a gente fez, percebendo essa questão, nós colocamos esse ferrinho aqui, tá? Coloquei essa presilha para ficar mais fácil, mas não é necessário, tá? Aí mexe mais uma vez, como se fosse o passado de um homem. Aí, ó, tá? Outra coisa também, tá? Ó, veja só o detalhe aqui, ó. Simplesmente, onde nós tivemos que colocar esse adaptador aqui, eu aproveitei o próprio adaptador para fazer o local onde iria fixar esse ferro aqui, tá? Usando uma abraçadeira comum. Outra coisa também, uma barra desse tamanho aqui, a gente percebeu também que ia ficar muito pesado para essa parte aqui. E com certeza ia ter problema, ia quebrar. Então, já pensando nisso também, nós também amarramos esse fio aqui, ó, e passamos aqui no ombro aqui do operador, né? E numa altura que ficasse adequado aqui pro braço dele, né? Aqui, ó, tá vendo? O braço esticado não cansa. E aí, Esdras, fica confortável assim? Assim fica super confortável para trabalhar. É, porque o peso basicamente é sustentado no cordão. Sim. Então não tem peso, né? Outra coisa também importante para falar é que os bicos que vieram não era adequado. Ele não estava fazendo, espalhando o leque de maneira uniforme. Então nós fomos no mercado e compramos um bico de alta qualidade, né? Esse aqui é leque, cerâmica até, não tem nem ser cerâmica. Um outro ponto importante, e esse ponto também serve para quando for fazer aplicação com barra, com pulverizador de barra de trator, é que as pessoas têm o costume de deixar o bico bem alinhado na barra aqui, tá? Por incrível que pareça, essa posição do bico está errado. Por quê? Quando vai fazer o leque ele vai abrir aqui e ao mesmo tempo vai abrir outro leque aqui. O que vai acontecer? Os dois leques vão se encontrar, eles tendem a acumular, cair aqui e aqui vai dar uma dose alta, uma super dosagem no encontro dos bicos, tá? Para resolver esse problema, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar pouquinha coisa, fazer uma deflexão nos bicos, em todos eles, no mesmo lado, de tal forma que o bico vai ficar um pouquinho virado desse jeito, todos no mesmo sentido. E aí,
Aí, ó, os leques, eles não vão se encontrar. Não tem problema de um leque bater no outro, cair com uma maior concentração aqui no meio, tá? Para isso, existem duas possibilidades. A primeira, existe no mercado para comprar essa chave aqui, onde, tá vendo? Eu tenho a chave, eu tenho isso aqui, que é onde eu vou colocar o bico, e tá vendo que ele é meio inclinado? É exatamente essa inclinação que deve ser colocada no bico. Como nós vamos fazer, ó? Eu vou pegar aqui, colocar aqui, e agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a chave paralela à barra, tá? E aí, veja só que o bico ficou levemente inclinado. Coloca aqui, a chave paralela à barra, bico ligeiramente inclinado, tá? Aqui, ó, bico ligeiramente, pode ver aqui bem de frente aqui, ó. O bico ele está ligeiramente inclinado. Ele não está aqui paralelo à barra, ele está ligeiramente inclinado. Uma coisa, algumas dicas importantes. Você começou com a chave nessa posição, você tem que trabalhar todos os bicos nessa posição. Se você começou com a chave nessa posição, todos os bicos nessa posição. Por quê? Se você inverter a posição da chave, um bico vai estar inclinado para cá, outro bico vai estar inclinado para lá. Aí os jatos vão se encontrar lá. Ok? Mesma coisa deve ser realizada em pulverizador tratorizado. Nós vamos estar fazendo toda a regulagem, tá? Nós vamos então estar vendo a distribuição dele. Só uma observação: nós não estamos utilizando IPI porque nós vamos trabalhar só com água, tá? Não tem defensivo agrícola. Porque quando você vai trabalhar, necessariamente tem que trabalhar com equipamento de proteção individual. Calça, tá? Impermeável, a blusa impermeável, tá? Óculos, máscara, gorro, né? Que você já compra o kit IPI também. Luvas, né? Você já compra o kit IPI. Como nós estamos aqui fazendo um vídeo educativo, como nós não vamos trabalhar com nenhum defensivo, e até uma observação, essa bomba, né, é uma bomba elétrica, tá? É uma bomba elétrica, vira aqui, ó, né? Ou seja, eu não vou precisar mais, né? Aí, ó, é uma bomba elétrica, eu não preciso ficar aí funcionando com a manivela. E a gente comprou, ela não foi usada nenhuma vez, então não tem nem resíduo, resquício de produto, tá? Só tá com água aqui, por isso que nós não estamos utilizando equipamento de proteção individual. Gente, é extremamente usar os equipamentos para a saúde, inclusive é obrigatório, é lei. Agora nós vamos determinar a largura de aplicação, porque é muito importante, porque a gente vai precisar da largura da aplicação vezes o comprimento da área que vai ser feito o teste, tá? Como que eu faço para largura, saber a largura? Ah, eu posso medir a largura? Não, porque tem a parte da extremidade do bico. O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar a bomba aqui, né? E a gente vai deixar cair um pouco de água, tá? Olha lá. Olha, aqui tá bom. Ó, marcou bem a área, tá? Os primeiros centímetros a gente despreza, porque se imagina que na passagem de volta vai estar caindo um pouco aqui também, tá? Aqui podemos trabalhar aqui com 3,60 m. Então nós temos 3,60 m. O comprimento 50 metros, que significa que vão dar 180 metros quadrados, tá? Em 50 metros percorridos com 3,60 m de largura, 180 metros quadrados vai ser a área aplicada, né, nessa faixa de 50 metros percorridos. Para a gente determinar a vazão do pulverizador, tá? O que nós vamos fazer? Colocamos essa estaca aqui, tá? Depois, 50 metros na frente, outra estaca,
tá? Então tem um espaçamento entre as estacas de 50 metros. Nós já sabemos a largura do pulverizador, né? A gente viu agora, a gente determinou a largura do pulverizador. Como nós vamos fazer? Nós vamos marcar, nós vamos fazer uma marca no pulverizador, aonde tem de água, tá? Aí vamos andar os 50 metros pulverizando, tá? Depois que voltar, a gente vai colocar exatamente no mesmo lugar. A gente vai repor a água, medindo com o copo graduado, e a gente vai ver quantos litros a gente gastou. 50 metros de comprimento e 3,60 metros de largura. E aí, Esdras, vamos lá? Vamos embora. 50 metros sem parar. Outra coisa importante, extremamente importante. Esdras, a tua passada aqui tem que ser a mesma que você vai fazer durante um dia todo de trabalho, tá? Então não é porque a gente vai fazer o teste que você vai rápido e depois você não vai conseguir manter a passada durante o dia, tá? Certo. É extremamente importante que nesse teste a passada do operador seja a qual ele está acostumado a fazer no campo, tá? Não adianta querer fazer rápido aqui e depois chega depois do almoço, está cansado, de tarde e anda devagar, tá? Ok, Esdras? Perfeito. Tá? Então é aquilo que você entende que você... é a tua velocidade normal de trabalho. O trabalho diário. O trabalho diário, tá? Ligou? Pode ligar e vamos. Apertou o gatilho. Ok. Aqui 50 metros. Ok. Pessoal, colocamos a bomba exatamente no mesmo local. Até eu tinha feito um risquinho aqui, tá? Para ter a mesma inclinação. Olha aqui, nós tínhamos feito esse risco aqui e chegou aqui, tá? Aqui agora, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos com um copo graduado aqui em ml. Nós vamos marcando quanto de água que vai para chegar exatamente aqui. E aí, Esdras, vamos lá? Vamos embora. Primeiro litro. Ok. Vamos lá? Calma, vai devagar. Tá quase chegando já. Mais um golinho. Aí, deu. Chegou. Pessoal, foi 1 litro e sobrou aqui 180. Então foi 1 litro 820 ml, tá? E agora vamos às contas. Pessoal, vamos agora então saber qual que é a vazão final. Nós gastamos 1 litro 880 para fazer 180 metros quadrados. Em 10.000 metros quadrados, que seria 1 hectare, eu vou ter X. X é igual a 10.000 vezes 1,880, tá? Dividido por 180, né? Aquela clássica regra do 3 que multiplica onde tem os dois números na extremidade em X e divide pelo número sozinho, tá? Isso daria 104,4 litros por hectare. Bastíssima vazão, excelente, né? Porque uma bomba aí vai ter um rendimento alto. Bom, e agora? Agora nós precisamos determinar quanto de produto eu coloco aí no pulverizador de 20 litros. Vamos tomar como exemplo aí um herbicida 2,4-D para folha larga, tá? Esse herbicida a gente vai aplicar 2 litros por hectare, tá? Então no nosso exemplo, um herbicida 2,4-D, tá? Que é um herbicida para controle de folha larga em pasto, e nós vamos utilizar 2 litros por hectare, ok?
Vamos lá. 1 hectare, 104,4 litros de calda, água mais produto. Isso, nessa quantidade, precisa ter 2 litros de herbicida. Mas nós não temos 104 litros. O nosso pulverizador aqui, no caso, é 20 litros. Portanto, em 20 litros, se em 104,4 litros preciso colocar 2 litros, em 20 litros, que é o meu pulverizador, eu preciso colocar X. Nós temos 0,383 litros ou 383 ml. Que aqui, logicamente, a gente pode arredondar para 380 ml na bomba de 20 litros, que nessa passada a gente fez e a gente obteve 104 litros de calda por hectare a vazão. Portanto, está aqui. Nessas condições, em 20 litros, se eu quiser 2 litros por hectare, vai dar 380 ml. Acompanhando mais o mesmo raciocínio, você usa para distribuir meio litro, para distribuir 1 litro, para distribuir 250 ml por hectare, é o mesmo raciocínio. Uma última curiosidade, eu precisaria de quantas bombas para fazer 1 hectare? Tá? Eu precisaria de quantas bombas? Vamos lá, para fazer 1 hectare, tá? Nós vimos que vai gastar 104,4 litros, tá? Ora, como eu tenho, a minha bomba é 20 litros, tá? Basta eu dividir 104,4 dividido por 20, 5,22 bombas para fazer 1 hectare. De uma maneira prática, eu vou precisar 5 bombas para aplicar em 1 hectare. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.